Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Laíla, médica dermatologista da clínica Skin Laser. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a alopecia areata. Setembro é o mês da chegada da primavera, mas vocês sabiam que também é o mês de conscientização dessa doença? A alopecia areata é uma doença autoimune que ataca os folículos pilosos, ou seja, o nosso sistema imunológico ele vai atacar os nossos pelos. Portanto, a doença é caracterizada principalmente pela perda de pelos, que pode ocorrer em qualquer região do corpo que tenha pelos, sendo bastante comum no couro cabeludo e na região da barba nos homens. Porém, existem casos que são mais graves e pode haver a perda total de todos os pelos do corpo, inclusive até nos cílios. Pode ocorrer em qualquer idade, porém é mais comum em adultos jovens e crianças. As causas dessa doença não são totalmente conhecidas, apesar dos diversos estudos na área. Mas a gente já sabe que cerca de 2% da população é acometida por essa doença. A alopecia areata é caracterizada geralmente por uma perda bem repentina dos pelos, em geral em áreas que são bem delimitadas, formando algumas placas de pele lisa, que costumam não terem sintomas associados. Nas fases mais agudas, podem ser observados sintomas como vermelhidão, um pouco de coceira também, e a percepção de que a qualquer tração, pequena tração daqueles fiozinhos, eles caem muito facilmente. Alguns casos também, os pacientes podem apresentar lesões nas unhas. Tudo isso precisa de um diagnóstico correto, que é feito pelo dermatologista, porque existem várias formas de alopecia areata. Essa que eu falei é a forma mais clássica, mas tem várias apresentações dessa doença. Então, o médico dermatologista é quem vai diferenciar esse tipo de alopecia de outras formas para guiar corretamente o tratamento. O diagnóstico da alopecia areata, então, ele se baseia no quadro clínico do paciente, nos achados na dermatoscopia, que é realizada em consultório, e quando necessário, a gente também pode lançar a mão do exame histopatológico do couro cabeludo, tá? O prognóstico dessa doença ele é imprevisível. Alguns pacientes podem até melhorar espontaneamente, mas a gente sabe também que existem alguns fatores que estão associados a um pior prognóstico, como, por exemplo, o início precoce da doença ou quando ela vem associada com outras condições autoimunes ou até condições atópicas, como a dermatite atópica, que é uma doença bastante comum na população pediátrica. O dermatologista, ele pode tratar essa doença com o uso de medicamentos tópicos, medicamentos injetados no couro cabeludo do paciente. Alguns casos precisam de tratamento sistêmico, ou seja, via oral. Casos muito graves, também a gente precisa tratar com imunoterapia. Então, o tratamento é bastante amplo e complexo e necessita de um especialista para fazer uma avaliação e indicação correta desse tratamento para o paciente. Portanto, pessoal, se você se identificou com esse problema, acha que pode estar apresentando esse tipo de alopecia ou conhece alguém que está passando por uma situação parecida com essa, consulta um dermatologista, porque o ideal é o quê? Passar em consulta em avaliação para a gente fazer o exame físico correto, fazer o diagnóstico correto e iniciar o quanto antes o tratamento. Porque com o tratamento a gente vai tentar melhorar esse processo inflamatório e tentar resolver o quanto antes esse problema de alopecia, para que os resultados, ou seja, a repilação dessa área acometida, seja efetivado. Portanto, diante de um quadro suspeito de alopecia areata, o ideal é procurar um dermatologista para que seja feito o diagnóstico correto da doença e iniciado precocemente o seu tratamento. Se você ainda tem dúvidas sobre essa doença, se você está passando por algum quadro, caracterizado por perda de fios de cabelo, de qualquer região de fios do corpo, ou que você imagine que tem alguém na sua família, algum amigo que também esteja passando por isso, pode tirar as suas dúvidas, estamos à disposição, mas o principal é que você procure um médico dermatologista para tratar essa condição corretamente.